Calejão, o Trump veio com mais uma daquelas frases que a gente já está acostumado a ouvir dele, né? Mas que chocam, né? Em 2024, uma pessoa está falando desse jeito. Eu acho que até porque é 2024, ele pode falar desse jeito. Eles perderam completamente a vergonha, eles não têm medo de nada, né? Eles não são humanos, são animais, diz Trump sobre imigrantes. Em discurso, Trump relacionou o possível aumento da violência nos Estados Unidos a imigrantes venezuelanos. Eleições presidenciais serão em 5 de novembro. Assim como os portugueses também relacionam a entrada de imigrantes, né, vindo da Índia, da África, ali, ao aumento de violência que não existe em Portugal. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que imigrantes ilegais que cometeram crimes no país são animais e não humanos. Durante discurso em comício no estado do Michigan, na terça-feira, Trump concorre às eleições presidenciais marcadas para 5 de novembro. Em sua fala, Trump relembrou que crimes cometidos por imigrantes ilegais no país. Entre eles, citou o caso do assassinato da estudante de enfermagem, Laken Riley, 22 anos, em que um venezuelano é o principal suspeito. A estudante de enfermagem de 22 anos na Geórgia, que foi barbaramente assassinada por um animal estrangeiro ilegal, mencionou o ex-presidente. Os democratas dizem, por favor, não os chames de animais, eles são humanos. Eu disse, não, eles não são humanos, são animais, continuou o candidato à presidência. Nancy Pelosi, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, me disse isso. Ela disse, por favor, não use a palavra animal quando estiver falando sobre essas pessoas. Eu disse, eu vou usar a palavra animal porque é isso que eles são. E aí citou outros casos também. Segundo ele, o número de crimes na Venezuela teria tido uma redução por conta de que todas as gangues estariam nos Estados Unidos. Na Venezuela, o crime caiu 67% porque eles estão levando todas as suas gangues e todos os seus criminosos estão depositando nos Estados Unidos da América, disse Donald Trump. De acordo com ele, os casos de violência no país vão aumentar caso ele não seja reeleito presidente. Estou hoje diante de vocês para declarar que existe um banho de sangue na fronteira por culpa de Joe Biden e está destruindo o nosso país. Isso terminará no dia que eu tomar posse, ressaltou. O assunto violência, tanto cá como lá, né, é prioridade para a extrema-direita, né, Calejão? Você acabou de falar que a esquerda precisa fazer ali algum movimento muito grande que contemple a social, que contemple, né, refreamento da violência, né? A gente precisa buscar isso porque a direita está sambando em cima, né? E aí, depois o Trump diz que não são seres humanos e são animais, e depois se pergunta, por que vocês me chamam de fascista? Vocês ficam exagerando, sabe? Fica banalizando o termo. Poxa, fica utilizando... Bom, por esse tipo de coisa. Né? Quando você permite que uma criatura abjeta como essa concorra à presidência e ele utiliza o ódio dessa forma como plataforma política, isso é fascismo, nazifascismo, assim, de carteirinha. Tá? As principais lideranças do nazifascismo, incluindo Mussolini, Hitler e tal, aplaudiriam de pé essa fala do Donald Trump. Não é algo que assim, não, mas cara, veja, ele estava fazendo, ele é um reacionário de merda, mas ele estava fazendo uma alusão de forma tácita. Entende, Bezi? Não, o cara tá te dizendo, não são seres humanos, são animais. Eles cometeram crime sim, mas aonde tem, eventualmente, que se você comete crime, você deixa de ser humano e vira animal. E você deve ser taxado dessa forma. Esse processo de desumanização na história da humanidade foi utilizado inequivocamente, Bezi, para aniquilar as pessoas. Todo genocídio que se produziu na história da humanidade, se você pegar desde os primórdios das organizações humanas, desde os acádios, sei lá, tá? No Egito, até o que aconteceu, por exemplo, em Ruanda, em 94, quando o Felicien Kabuga utiliza a rádio Mille-Collines dele para caracterizar os Tutsis como baratas, como insetos. O que acontece em seguida é que 800 mil seres humanos são mortos com golpe de porrete e facão. Todos, o que está acontecendo em Gaza agora é essa mesma retórica que precede o assassinato em massa de seres humanos. Você começa a descaracterizar, você começa a dizer que não são
não são humanos, são animais. Pode as falas de lideranças do Likud agora, não vou dizer do povo israelense, mas da extrema-direita israelense. O que diz o Netanyahu, o que diz absoluto, ipsis literis, essa cartilha do Trump. E, infelizmente, com a crise que a gente tem hoje em dia do capitalismo ocidental e do domínio da hegemonia, sobretudo da hegemonia ocidental no mundo, esse tipo de coisa vai ser catalisada. Esse tipo de coisa vai ser catalisada. Então, você vai ter esse tipo de líder absolutamente populista, reacionário, que utiliza de uma retórica assassina para angariar voto, a exemplo do que faz Trump, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, e várias, Orbán, e várias outras pessoas, Meloni, várias outras pessoas ao redor do mundo, entendeu? Essa é no Ascensão do Bolsonarismo, no meu primeiro livro, que você também não leu, eu chamo isso de ideólogos do caos. Não leu. Eu chamo de ideólogos do caos. Se você tivesse lido o meu primeiro livro, você saberia que tem um termo para isso, que eu chamo de ideólogos do caos. Entendeu, Bezi? São pessoas que utilizam o caos, a morte e a destruição como ideologia, como plataforma para fazer política. O Trump vai utilizar isso. A questão dos imigrantes, a questão da insegurança pública, mas nos Estados Unidos é muito mais a questão dos imigrantes vindo do México, da Venezuela e da América Latina, e no Brasil é muito mais a questão da segurança pública, mas o efeito é basicamente o mesmo, tá? Aniquilar, sobretudo, pessoas empobrecidas que sejam pretas e pardas, para angariar voto e fazer a manutenção do seu poder. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, eles chamam, isso é naturalizado, isso não é só o Donald Trump. Eu briguei, Bezi, com um amigo meu estadunidense, trocando ideia com o cara na Nicarágua, e é um cara que é progressista, tá? Ele não é nem... Ele votou no Biden. É que ser progressista nos Estados Unidos já significa que você é semi-reacionário. Mas beleza. E eles utilizam o termo alien para se referir a estrangeiros. E ele estava me dizendo isso, mas César, são aliens ilegais. Eu falei, fulano, você não entende que essa tua linguagem, o termo que você utiliza para se referir a outros seres humanos, já me dá razão. Você está se referindo a outros seres humanos como aliens, cara. Você está desumanizando. Você está usando uma linguagem, uma gramática que precede o assassinato dessas pessoas. E aí a gente brigou, ele ficou meio chateado, mas depois ele voltou atrás e disse, cara, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. E acho que você tem razão. Eu falei, você nunca tinha pensado nisso? Porque você mora e vive e experimenta uma sociedade que naturalizou esse tipo de coisa. Não é só a extrema-direita estadunidense. Toda a sociedade estadunidense utiliza esse tipo de coisa. Sim, o Gladson fala, ser progressista nos Estados Unidos equivale ao PSDB aqui. Exato. Exatamente, até porque você vê os ataques racistas que igualam o homem preto ao macaco. Né? Horrível. Só de pensar, já fico assim, é terrível isso. Mas é desumanizando mesmo, é transformando eles em animais. Lá eles têm os imigrantes, aqui a nossa elite do poder, tal, tem os nordestinos que atrapalham muito, mas vão todos de férias para lá, né? Para o Nordeste, que é o melhor lugar do Brasil, né? Vão todos de férias, estão todos indo de férias para lá, sempre. Mas também tratam os nordestinos como porque são eleitores do Lula e tal. Também tem aquela vontade do Sul de se segregar, de ficar, né, de sair fora do Brasil. Tem todas essas histórias também. Aqui, e independentemente, mano, de onde você passe férias, porque você pode ter, por exemplo, o povo haitiano. Ninguém quer passar férias no Haiti, tem um problema civil brutal, muito por conta da atuação de Canadá e Estados Unidos há 20 anos, em 2004. Isso é outra história, não vou descer nisso aqui agora. Agora, são seres humanos, cara. Independentemente deles não ter nada daquilo que te interessa, a gente não pode desumanizar, a gente não pode descaracterizar essas pessoas, porque na história da humanidade isso foi utilizado por regimes totalitários e gera morte em grande escala, cara.